Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos com essa série sensacional sobre o nosso comprometimento com o reino. Isto vem a honrar ao Senhor. Que o Shalom de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, venha inundar o seu coração enquanto você busca o reino de Deus, sua justiça. Que esse seja um dia de grande vitória em todas as áreas da sua vida, que a graça possa permear, inundar, restaurar, fortalecer você, sua família e aquilo que você está fazendo no reino. Aqui em Jó, capítulo 13, versículo 15 diz: ainda que ele me mate, ou eis que me matará, nele confiarei, ou já não tenho esperança. Então, essas duas traduções falam que Jó está correto no coração. Mesmo que na mente, teologicamente, ele está equivocado, porque quem veio para matar e roubar, destruir é o inimigo, Quem estava contra Jó aqui, por trás do cenário, nós sabemos que era o inimigo. Na verdade, Deus viria para dar o dobro para Jó após a prova. Jó viria a honrar ao Senhor. Neste momento crucial, aonde Jó diz: ainda que ele me mate, nele confiarei, ou eis que me matará, já não tenho esperança. Ou seja, tudo bem, no pior momento, eu vou continuar confiando no Senhor. Esta é realmente uma esquina que divide os cabritos das ovelhas, aonde alguns desistem, murmuram, se escandalizam, e outros simplesmente perseveram, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo que está sofrendo por um tempo e parece que Deus não está ouvindo, parece que realmente ele não está se importando. Isso só parece, porque nós conhecemos a Bíblia. Hebreus 13:5 diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Há momentos de prova onde realmente eu e você estamos em situações assim. Agora você veja, Jó estava cheio de feridas e ele disse: olha, se a minha pele cair nos meus ossos, eu louvarei ao Senhor. Uma pessoa que se agarra ao Senhor, como Jacó, e não solta, Deus gosta disto. Jacó fez isto, lutou com o Senhor a noite toda e não soltou. Quando nós nos agarramos realmente, como diz em Lucas 18, o dever de orar e nunca desfalecer, que a pessoa passa dia após dia, mês após mês, realmente sem desanimar, por não ver nenhum sinal visível, nenhum resultado, mas exercitando a comunhão e colocando Deus como precioso, independente do sofrimento, porque o Senhor nos enche de paz, inunda de paz. Então esse não é um ato heróico do super crente, não. Isso é alguém que aprendeu a depender da graça, porque ninguém consegue ser forte sem a ajuda do próprio Espírito Santo. O primeiro mandamento da nova aliança é: sejam cheios do Espírito Santo, porque somente Ele para nos dar esse ânimo, esse novo querer efetuar. Portanto, quando Abraão tinha momentos de fraqueza, ele se humilhava diante do Senhor e o Senhor o fortalecia vez após vez. Não há aquele que é forte em si mesmo para Deus. A força vem do Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Portanto, não há fidelidade do homem para Deus. Em primeiro lugar, precisamos compreender que a fidelidade é um fruto do Espírito. A fidelidade é uma condição que Deus dá ao homem que se humilha diante dele. Então, não existe boas obras verdadeiras e galardoadas antes de Cristo. O homem o faz para tentar se reconciliar com Deus por obras, placar sua consciência, se promover. São várias motivações e intenções, mas nunca com a intenção pura que seja por amor às pessoas, para a glória do Senhor. As verdadeiras boas obras que são recompensadas só são feitas após receber o Senhor Jesus Cristo. Então o homem já sabe que está reconciliado com Deus pelo sangue. Ele não tenta se justificar por obras, nem tenta pagar os seus pecados com obras, não, pelo contrário, ele faz isso por gratidão
E faz isso porque o Espírito Santo o capacita, de forma que tudo de bom acontece sob a supervisão, participação, incentivo e manutenção do Espírito Santo. Nós não amamos o Senhor primeiro, Ele nos amou, por isso nós o amamos, diz 1 João 4,19. Nós não escolhemos o Senhor, João 15 diz, fui eu que escolhi vocês. E esta sabedoria do Senhor em colocar textos como este para nós meditarmos, nós vemos que não teríamos muitos Jós nesta terra, que numa situação de corpo ferido e um monte de ataques, não é? Jó estava sendo bombardeado e estava sofrendo, mas Jó tinha uma comunhão com o Senhor que o fez se agarrar no Senhor neste momento. Há pessoas que, no momento em que deviam se humilhar e se agarrar ao Senhor, é o momento em que elas se fazem de vítima, de coitadinho, e se afastam. No momento que deviam exercitar a fé, reclamam e acham que Deus não está ouvindo. No momento em que deviam numa parceria, né? Porque se a graça nos livra através da fé, Deus está pronto para nos socorrer. Mas há uma perseverança do nosso lado. Nós vemos a perseverança de Abraão, né? A perseverança de José no Egito, de Daniel na Babilônia, a perseverança de Davi, que depois de ser ungido só passou luta, porque Saul queria matá-lo, mas ele continuava adorando a Deus e procurando ajudar Saul. Então, enquanto os ímpios querem o mal do justo, julgam o mal o justo intercede e procura o bem do ímpio, procurando levá-lo ao arrependimento. Olha só que coisa tremenda essa batalha espiritual, onde os filhos da luz estão na terra para procurar salvar alguns filhos das trevas. É tremendo, né? O amor de Deus. Enquanto os ímpios nos odeiam, nós os amamos, intercedemos por eles e desejamos ardentemente que sejam salvos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e seja salvo. O ministério da igreja não é julgar o mundo, mas procurar, através do testemunho, evangelismo, intercessão, boas obras, cativar, conquistar com o ornamento de doutrina que é o evangelho e o bom testemunho. Amados queridos irmãos, é uma batalha espiritual onde o diabo procura desacreditar a Bíblia e os crentes. E então os maus testemunhos acabam sendo o pior, né? De tudo, porque o inimigo usa o crente desconcertado como propaganda para que demonstre, né, que o evangelho não transforma vidas. Passa a ser então o prato cheio para o inimigo, o crente que dá mau testemunho, olha lá, não é crente, olha lá, não está na igreja. Agora, um crente que está na porta estreita, se consagrando, né? Jesus diz, ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Quando o crente está se consagrando e procurando renunciar à carne, para que seu ministério não seja censurado, nós vemos então que esse sofrimento, além de impactar vidas, ele tem galardão eterno, porque o Senhor vai recompensar. Não só aqui, Marcos 10:30, 100 vezes mais, mas na vida eterna, todo o sofrimento que passamos para que vidas fossem salvas. Olha só que coisa tremenda. Os crentes na igreja de Atos dos Apóstolos, eles viam como privilégio sofrer pelo evangelho, porque eles sabiam que havia um peso de glória eterna e recompensa. Quando o crente ele se prepara, né? Ele se consagra para dar um bom testemunho, impacta o evangelho demonstrado assim. O ser humano desde a queda ele é muito previsível, então ele sempre vai reagir de maneira igual. O que muda é só o número do CPF, é a cor da pele, porque a alma do homem, quando a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, lá em Romanos 3:23, mostra que quando alguém se enche do Espírito Santo, ele tem uma atitude inédita, impactante, ele é estruturado para manifestar a grandeza de Deus, 1 Pedro 2:9. Qualquer pessoa, sob pressão, terá atitudes realmente iguais. Por isso, quando nós nos consagramos e conseguimos sujeitar a nossa carne, o nosso testemunho passa a ser realmente impactante. Por quê? Qualquer pessoa sendo perseguida e maltratada, ela se ofende, se vinga, fala mal.
e fofoca ou fica com ódio. E nós vemos então na vida de Estevão, abençoando seus algozes, né? Vemos Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando viram ele falando aquilo, os próprios que estavam ali o centurião ficou impactado, e pessoas que estavam ali disseram: mas esse é o Filho de Deus, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus? Porque sentindo dor numa cruz, sendo escarnecido, e ainda abençoa, ainda perdoa. Então, aqueles que estavam ali, os soldados, e nunca viram amor, porque eles eram soldados violentos, que eram acostumados a ver vingança. Isso aí é a forma como a alma caída do homem age. Inimizade, ódio, contenda, disputa, raiva, né? Agora você vê amor e perdão expresso no momento de dor e perseguição. Isto é extraordinário. João 13,35 diz: nisto o mundo saberá. João 13,35. O mundo saberá que vocês são verdadeiramente meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Amar não é fácil porque o mundo está cheio de injustiça, maldade e traição, calúnia, e você continuar amando e perdoando é uma decisão que só é possível ter essa linha de pensamento inspirado pelo Espírito Santo. Isso foi perdido na queda, imagem, semelhança e domínio, né? Só pode pensar assim quem está cheio do Espírito Santo. E só vai agir assim, conseguir manter o rojão, né? É pessoa que está cheia do Espírito Santo. Porque na hora H vai se vingar mesmo, vai ficar com ódio. Despreparo, desqualificado, né? Além da perseguição, temos então as provas que, como pode ter essa paz, essa alegria, essa tranquilidade, essa serenidade? O mundo caído sobre a sua cabeça e você está adorando a Deus, continua fazendo o bem, continua semeando o bem, como pode? Numa situação aparentemente tão adversa, mas o crente percebe a glória de Deus. Deus se revela. Então, nessa matemática é problema mais Deus igual milagre. E não temos problemas, porque Jesus na cruz resolveu todos os nossos problemas. O que temos é desafios que podemos superar, porque o Senhor já venceu, é força vencida. O mal que luta contra nós, diz lá em Isaías 54:17 que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Então essa consciência, né? Essa mentalidade sadia de estar calmo diante de gigantes desafios, mar vermelho, é algo que impacta o mundo. Porque o mundo não está vendo Deus como, desde a queda, Adão e Eva pecaram, eles se veem cheios de traumas complexos, impossibilidades, fraquezas. O ser humano se vê sozinho diante de uma demanda que é maior que ele. Então ele fica ansioso, preocupado, com medo, né? Insônia e tudo mais. Pressão alta. Somente o homem que vai se consagrando, ele finalmente começa, e isso é cada vez mais, é um processo, ver Deus com ele. Ele vê Deus lutando junto com ele. Ele não se sente mais sozinho, não há mais solidão, não há mais medo, nem dúvida de que ele já venceu. Esse testificar do Espírito através da consagração faz com que a pessoa consiga estar calma, porque ela vê que tudo já está resolvido antes de aparecer no visível. Ela não é como Tomé, que tem que ver para crer. Ela consegue crer. E ela consegue ver no Espírito, lhe é revelado que Deus está com ele e que está tudo bem. Essa mentalidade de que um cristão cheio do Espírito Santo está vendo que o mundo não está vendo, porque o mundo não está vendo Deus conosco. O mundo pratica o desprezo a Deus, por isso vive a ausência de Deus. Mesmo que Deus está ali, Isaías 59, 1 e 2, que o pecado encobre o rosto de Deus, a pessoa não vê. O ser humano não sabe que Jesus morreu para nos perdoar, salvar. Que em Cristo há reconciliação, há perdão, há salvação, há cura. Então esse espetáculo está oculto pelo Deus deste século, com letra minúscula. Cegou o entendimento. Quando um cristão finalmente se volta para o Senhor, a Bíblia diz que quando um deles se volta, né, das trevas, ele é iluminado. Ele vai ter uma atitude de calma e tranquilidade, porque ele vai ver Deus com ele.
ele vai ver Deus falando com eles, o sustentando nesse deserto. Você acha que Josué e Caleb se aproximaram de Deus ao se aproximarem de Moisés e Arão? Estarem ali, eles estavam se aproximando de Deus e aproveitando aquela unção que Moisés e Arão tinham com Deus. Você acha que Josué e Caleb puderam dizer durante aquele deserto: Deus está conosco, nós vamos entrar sim, e ter aquela fé e confiança sem que Deus os ajudasse? Não, Deus conseguiu ajudar Josué e Caleb, porque Josué e Caleb se aproximavam de Deus. Já o povo que não procurava conhecer a Deus, não tinha tempo para Deus, estava ali buscando salvar a sua vida no deserto, murmurando, reclamando, não viam a Deus. Então, por se não buscarem a Deus, não viam a Deus. Oséias diz: por rejeitar o conhecimento, serão destruídos. Oséias 4:6. Em Romanos capítulo 1 diz que por não procurarem conhecer a Deus, se tornaram estúpidos, ignorantes e animais, irracionais. Então, é um retrocesso na moral. O ser humano está cada vez pior, como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque não buscam a Deus. Então, eles se veem em primeiro momento, já que eles não veem a Deus, eles se veem livres para a libertinagem, para o pecado. No primeiro momento, quando o homem tenta dizer que Deus não existe, aplacar a sua consciência, ele vai dizer: sou livre para pecar, porque Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser, sem que minha consciência me culpe, porque Deus não existe. Essa libertinagem levará depois aos grilhões da condenação de uma mente culpada, porque depois o inimigo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, e depois vem para colocar culpa e condenação. Então é um jogo duplo. Primeiro o inimigo diz: faça, e depois ele diz: olha o que você fez. Aí a pessoa fica culpada. E uma consciência culpada é o pior castigo, a pior prisão. Vemos então que o ser humano, vivendo longe de Deus, está numa descida rumo ao inferno, aonde ele procura alívio no pecado, não acha, porque o inimigo, ele coloca a isca e já o anzol. Ele se diverte com isso. Então ele promete prazer no pecado, e assim que a pessoa experimenta o pecado, aparece o anzol: você está pego. Aí a pessoa não consegue sair, porque ela se afastou tanto do Senhor. E se não tiver um cristão para dizer que em Deus ainda há perdão, para mim não há mais perdão, do que eu fiz, Então o inimigo coloca na cabeça dela que ela foi tão longe que para ela não tem mais jeito. Mas não existe isso, em Cristo há perdão. O que vemos é que a pessoa não consegue se perdoar, e de tanto que ela afundou no pecado, está viciada no pecado, ela não quer Deus. Ela quer pecar cada vez mais. Se nós que estamos aqui buscando a Deus já temos tantas batalhas, você imagina aqueles que não se importam com Deus. Como a vida deles está um lixo, o seu emocional, cheio de traumas, complexos, culpas, invadidos por demônios que não dão paz. Então, a qualidade de vida de uma pessoa está intrinsecamente ligada a Cristo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Hoje o homem é 1% do que ele foi criado originalmente no Éden. A qualidade de vida do homem é péssima. As pessoas estão sofrendo mesmo. Só que os ímpios estão sofrendo sem consolação, desesperados, e o crente sofre com consolação e com certeza de vitória, aqui e na eternidade. O crente, mesmo passando lutas maiores que os ímpios, ele tem o Espírito Santo que o ajuda, o instrui e o capacita. Então ele vence. Você pode ver que a pessoa que mais sofreu lá no Egito foi José, mas foi o mais vitorioso. Você pode ver que a pessoa mais perseguida na Babilônia foi Daniel, mas ele foi vitorioso. Paulo foi perseguido, mas conseguiu escrever as cartas. É um grande vencedor. Quem o visse na prisão de Nero, ali, podia achar que Paulo era um perdedor. Mas hoje Paulo está com o Senhor e promovido, e as suas cartas, escritas pelo Espírito Santo, confortam a tantas pessoas. Você pode ler Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, essas cartas todas. Paulo, a grande maioria, escreveu na prisão.
Então nós vemos que ele aproveitou este momento de perseguição e sofrimento para consolar os outros e edificar a igreja. Só uma pessoa cheia de Espírito Santo pode consolar outros quando ele mesmo está sendo injustiçado. Foi essa chave que José usou para sair da prisão, quando o padeiro e o copeiro foram presos injustamente. Um e o outro merecia. José estava preso injustamente por ter ajudado seu patrão a prosperar. A sua esposa, a esposa do seu patrão, o invejou, o cobiçou e quis que ele traísse seu patrão. Ele falou que não. E ela, para se vingar, mentiu. E ele foi para a prisão. E lá na prisão, ele não perdeu a doçura depois de ter sido traído pelos seus irmãos, ser traído pelo seu patrão e sua patroa. Ele poderia se tornar uma pessoa amargurada e egoísta, dizer: eu não amo mais ninguém, não ajudo mais ninguém. Ele podia ter se tornado uma pessoa cínica, perversa, cruel, insensível, mas não. Essa foi a vitória. Ele não perdeu a batalha aqui dentro. Se você vence a batalha aqui dentro, você vence aqui fora. Então ele perguntou: por que vocês estão tristes? Ele mostrou interesse. Por que o semblante de vocês estão tristes? Isto fez com que depois que o copeiro foi condenado culpado e morreu, e o padeiro foi promovido, nós vemos que, ao contrário, o padeiro era culpado, o copeiro era inocente. O copeiro depois vai se lembrar, depois de José, depois de muito tempo, deste ato de se importar e de conversar, fez com que o copeiro lembrasse muito tempo depois de José, 2 anos, né? E foi o fator que José saiu da prisão, por um ato de misericórdia, no momento onde ele mesmo estava sofrendo. Às vezes a própria pessoa está sofrendo e ela vai orar por outros, por enfermos nos hospitais, visitar pessoas que estão em luto, ou ajudar outros repartindo o pouco de alimento que ela tem. No momento ela age pela fé e reparte. Então você veja que essas atitudes de semeadura profética no momento mais difícil. Jesus, no momento mais difícil, orou um pouco mais intensamente, foi um pouco mais para diante. Ele não fez corpo mole, não se fez de vítima. E indo um pouco mais adiante, mesmo tirando gotas de sangue, ele orou mais intensamente pela 3ª vez. Então, nessas esquinas, nós vemos que Moisés vai para cima do mar e abre o mar. Josué vai para cima de Jericó, Jericó cai. Davi disse: puxa, o nome do Senhor está sendo blasfemado, eu não aceito isso. Eu vou defender a honra do Senhor, e foi para cima do gigante. Só que antes dele vencer o gigante, ele venceu o ódio do seu patrão, que ele só queria fazer o bem. Saul vivia querendo matá-lo e ele queria abençoar Saul e defendendo a honra de Saul, dizendo: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E também, quando ele chega para levar alimentos ali na guerra, o que era a guerra? Um fugindo para cá. Durante 50 dias, o gigante Golias ficava afrontando e Israel se escondendo, fugindo. Essa era a guerra. Davi chegou lá e o seu irmão disse: o que você veio fazer aqui, seu egoísta, seu invejoso, seu perverso? Ele não via Davi como Deus via. Ele via Davi como ele era. Ele já tinha sido rejeitado. Quando Samuel foi ungir, Eliabe era o mais bonito, o mais forte, o mais alto. Eu disse: olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Eliabe já tinha sido rejeitado, e agora nós vemos o porquê ele tinha sido rejeitado. Assim como Caim foi rejeitado. O coração dele revela ali na frente, Caim revela por que ele foi rejeitado. E aqui nós vemos o porquê que Eliabe foi rejeitado. Ele ofende Davi quando Davi vai levar comida para ele. E Davi então vai lá e não fica irritado, não se defende, ele vence. Ele se segura e ele perdoa o seu irmão. Essa vitória interior. Diz que ele se desviou do seu irmão e foi para outro. O que vai ter de herança quem derrubar o gigante? Foi ele vencer essa batalha por dentro, não ficar com ódio do seu irmão, assim como José não ficou com ódio, assim como Daniel não ficou com ódio, assim como Mardoqueu não ficou com ódio e foi promovido. São situações que nós estamos falando aqui, de provações, tentações, provocações, aonde essas pessoas reagiram, por isso que estão na Bíblia.
Se eles agissem como todo ímpio, não estava aí. Por que Daniel está aí? Por que José está aí? Porque são exceções, não são regra. Por que Josué e Caleb estão aí? Porque foram pessoas que viveram o contrário da sociedade. O que todo mundo faria numa situação como essa? Vamos ver um exemplo. Lá em 2 Crônicas 20, diz que quando 3 exércitos vieram contra Josafá, ele teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Se dissesse 3 exércitos vieram contra Josafá e ele teve medo, nem ia ser escrito na Bíblia, porque qualquer um faria. Imagine que 3 exércitos viessem contra você e você tivesse medo, ponto final. Ué, isso aí nem se coloca na Bíblia. Veja o lado humano de Josafá. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E se humilhou e disse, Senhor, não sabemos o que fazer, não temos força em nós, mas o Senhor é o nosso Deus, tal. Olha a carta que escreveram contra nós, tal, e colocou diante do Senhor. Então você está vendo aqui, meus queridos e amados irmãos, que ele teve medo, sim, mas ele buscou o Senhor, se humilhou e confiou. Entregou e confiou. A Bíblia diz, entrega, confia, o mais ele fará. Esse é o diferencial. Ele não parou no medo. Salmo 56:3 diz, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Ele começou a buscar o Senhor. Todos os reis têm medo quando são atacados, mas o diferencial é que Josafá buscou o Senhor com humildade, se entregou ao Senhor, perseverou. Então Deus pôde livrar Israel. Nós vemos ali que Deus enviou um anjo, enquanto Josafá adorava. Deus disse, coloque os adoradores na frente da batalha. E então enviou um anjo e deu vitória. Os inimigos lutaram contra eles mesmos, se autodestruíram. Meus amados, nessa série que nós estamos estudando aqui, sobre o comprometimento com o reino, vemos que a nossa comunhão com Deus nos torna sábios para essa batalha espiritual invisível, que não é contra seres humanos, mas sim contra espíritos que estão agindo nessas pessoas para levá-las no inferno ou para nos tentar irritar ou nos prejudicar em vão, porque o Senhor nos protege, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Você que tem participado dessa série, diga, Senhor, eu quero me comprometer, eu quero te servir, eu quero melhorar o meu serviço cristão, a minha comunhão contigo. Eu quero ser uma pessoa que o Senhor possa contar comigo. Eu quero ser um diferencial, um exemplo, não para ser engrandecido, mas para que o Senhor seja engrandecido. Quero realmente promover o nome do Senhor. Então o cristão que em tudo é exemplo, na hora da prova, na hora da tentação, na hora da provocação, e reage no espírito, ele se torna um exemplo, uma luz no mundo. Porque aqueles que estão em trevas vão ver a luz. O que é a luz? São as boas obras. E este comportamento generoso, o que torna o homem agradável à sua misericórdia, esse comportamento humilde, temente, esse comportamento parecido com Jesus finalmente, é um resgate. Porque desde a queda o homem ele é muito parecido com o inimigo, é matar, é roubar e é destruir. Quando você vê aqui e ali alguém de Deus, que tem um ato de perdão, misericórdia, alegria, paz, shalom, generosidade, humildade, renúncia ao pecado, consagração, você vê então ali o maior espetáculo da terra para anjos, demônios e pessoas, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero unir a minha fé com a sua, profetizar sobre a sua vida, que você seja uma pessoa cada vez mais comprometida com o Senhor pela graça, não de forma fanática, religiosa, não que você esteja no comando da consagração de forma humana, mas que você seja dependente da graça, que aquele que começou a boa obra, diz Filipenses 1:6, possa ir completando. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, diz, fiel aquele que chamou, o qual o fará. Santificará o teu espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor está trabalhando através dessa mensagem. Não é por acaso que você está ouvindo essa série, não é por acaso que você está recebendo não só informação, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está no meio. Pode ter certeza que a unção, cadeias estão caindo, fortalezas na mente. Você vai sair dessa série fortalecido, vai servir melhor a Deus, vai ter mais galardão, vai pactar
pessoas por onde você for, porque o Senhor nos chamou para dar fruto e fruto que permanece. E essa série não é em vão, não é algo humano, intelectual, religioso, é algo de Deus que está chegando até você. Você que ama essa palavra e quiser ser um patrocinador, um financiador dessa palavra que nós pregamos a graça de graça, poderá nos ajudar e ser um mantenedor da Gerados pela Graça, fazendo o seu Pix, a sua oferta de amor. Eu tenho certeza que Deus, vendo que você está investindo no eterno, na palavra genuína, Ele vai te recompensar e te dar um sinal. Porque você sabe, o dinheiro é temporário, ele enferruja, ele passa, mas quando você investe no reino, isso terá galardão eterno. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo.